Como se trata de uma solução conversacional, eu preciso começar com o componente Chat Input, que é o responsável por capturar as mensagens aqui do Playground. Como próximo componente, o componente Agente. Vou visitar aqui do lado e está na seção Componente, o componente Agente. E esse agente ele já compila em um só componente, todas as informações, todos os parâmetros que eu preciso para poder desenvolver um agente. E quais parâmetros são esses? Eu quero escolher qual é o cérebro desse meu agente, então o modelo que ele vai utilizar, que no caso a gente vai utilizar o da OpenAI. Eu preciso definir também aqui qual modelo da OpenAI eu quero utilizar, a chave do meu serviço, que pode inclusive ser o mesmo que a gente usou lá no embedding, então já vou vir aqui embaixo e copiar a chave do embedding. As instruções, isso aqui vai ser muito importante para a gente definir o passo a passo, como que esse agente vai navegar por essas informações. As tools, que vai ser a própria tool do Pinecone, para ele poder acessar o Pinecone e poder recuperar essas informações. Então, a ferramenta que ele vai ter é o acesso, a permissão a acessar esse banco de dados especial. E o input, que vai ser fornecido pelo usuário. Então, aqui no input, a gente vai conectar a mensagem do usuário com o parâmetro de entrada input do agente, para que a mensagem do usuário seja enviada para o agente. E como tool, a gente vai utilizar o próprio Pinecone. Ele vai ter acesso para poder recuperar as informações. Então, novamente, aqui do lado, a gente vai procurar a seção aqui de Vector Store e arrastar o Pinecone. E para que essa ferramenta seja habilitada como tool para o agente, a gente vai clicar aqui em Tool Mode. Isso permite com que eu consiga conectar aqui esse serviço do Pinecone como tool para o meu agente. Sobre as informações aqui de parâmetros que o Pinecone precisa, a gente precisa adicionar as mesmas que a gente adicionou lá embaixo no fluxo de indexação. Então vamos lá copiar. Eu preciso do index name, vou copiar o index name. E preciso também da API Key, que é o que me permite conectar com o serviço. E preciso também de um embedding. Aí você pode perguntar, mas para que eu preciso do embedding de novo se eu já transformei as minhas informações em embedding e já fiz o upset lá para o Pinecone? Porque a consulta do agente para o Pinecone também vai ser transformada em vetor antes de ser executada contra a database, para um vetor ser comparado com outros vetores. Então a gente vai adicionar aqui um modelo de embedding que precisa ser o mesmo que a gente utilizou na indexação. Então, posso vir aqui embaixo e para facilitar e eu já copiar aqui com todos os parâmetros que eu preciso, eu vou duplicar e arrastar. Arrasto e conecto o modelo de embedding. Certinho? Agora vamos adicionar o prompt ou as instruções que esse agente precisa para trabalhar melhor com essas informações, para que ele possa reconhecer e entender como que ele deve utilizar essa ferramenta. Então, para esse meu agente, a gente vai adicionar o seguinte prompt. Eu defini aqui a identidade desse agente, informando que ele é um especialista em Langflow e que tem a função de ajudar o usuário, que no caso é o desenvolvedor, na criação de componentes e fluxos dentro do ecossistema Langflow. E aqui nessa segunda linha tem uma instrução muito clara que você precisa utilizar independente de que tool você fornece para o agente ou independente do seu caso de uso, que é especificar em que momento que ele utiliza essa tool. No nosso caso sempre que o usuário fizer uma pergunta que envolva a busca de informações, utilize a ferramenta de Pinecone Search. Deve gerar uma consulta ou uma query eficiente, baseada na intenção do usuário, e retornar então os resultados úteis. Estou pedindo aqui para o agente interpretar corretamente a intenção semântica do usuário, criar essas queries e priorizar respostas que sejam objetivas. Então esse é o meu prompt, bem simples, e você pode enriquecer e melhorar de acordo com o seu caso de uso. No momento, a gente quer validar como que o agente vai performar em termos de busca no nosso banco de dados vetorial. E o que é importante estabelecer aqui? Uma identidade, como que o agente utiliza essa tool e em que momento ou em que etapa da tarefa. Finalizado então meu prompt, eu vou clicar em Finish Editing. E depois do agente receber essas instruções, saber qual é a tool que ele pode utilizar e saber também qual foi o pedido do usuário, ele vai retornar como saída uma resposta em texto, que o que eu quero fazer é retornar como mensagem de volta no Playground. Então vou acessar aqui o Input Output, arrastar o componente Shout Output
e conectar. Isso vai permitir com que as mensagens do agente sejam exibidas de volta no playground para o usuário. Ficou claro? Se você chegou até aqui, você já está pronto então para poder testar e avaliar o seu agente. A gente acabou de desenvolver um agente QRAG capaz de navegar por grandes volumes de informações proprietárias com o objetivo de responder de forma mais contextualizada e baseada para o usuário. Vamos testar então o nosso agente? Para então avaliar o nosso agente, eu vou fazer uma pergunta em que eu tenho consciência e sei que essa informação está armazenada em algum lugar na minha Vector Database, ou seja, faz parte das informações que eu fiz upload. Assim, eu consigo ir lá e validar se ele extraiu a informação do lugar correto. Faça isso no seu caso de uso também. Perguntei aqui para ele como instalar o NameFlow e ele executou aqui a ferramenta de Search Documents. Isso significa que ele foi eficaz em chamar a ferramenta do Pinecone para poder buscar uma informação adicional, ao invés de consultar apenas as informações do seu treinamento. E ele retornou aqui então, para instalar o NameFlow eu tenho essas opções e ele continua aqui me respondendo. Para que eu consiga analisar o tracing dessa informação, eu posso clicar dentro dessa setinha e consigo ver o passo a passo e o raciocínio dele. Então, a partir da minha pergunta, ele executou a ferramenta do Pinecone, que é Search Documents, e usou uma query. Ele perguntou para o banco de dados assim, como instalar o LangFlow. A ferramenta do Pinecone Search retornou então os resultados dessa busca, com os trechos e os chunks que foram vetorizados. E o meu agente então interpretou esse resultado e retornou para mim em linguagem natural. Muito bacana, né? Uma boa prática aqui na hora de avaliar o seu agente do tipo agente QRAG é adicionar uma camada de explicabilidade no prompt. Então é uma boa prática, em que você solicita para o agente informar qual foi a fonte ou link ou documento que ele utilizou para basear a resposta. Vamos testar adicionar essa camada? Então aqui no meu agente eu vou voltar no Agent Instructions e vou adicionar essa camada de explicabilidade. Aberto no meu prompt aqui novamente, eu vou adicionar o seguinte pedido. Sempre que apresentar uma resposta baseada em resultados de busca, especifique claramente qual documento ou fonte foi utilizado como base. Bem simples, né? Você pode adaptar para o seu caso de uso. Vou clicar em Finish Editing, abrir o Playground e realizar a mesma pergunta, porém agora em uma nova seção. Então vou clicar nesse maisinho e adicionar e começar uma nova conversa em branco. Fiz a mesma pergunta e aqui no Trace a gente pode rastrear o passo a passo dele novamente e ele executou a ferramenta do Pinecone Search para buscar nas minhas documentações. O banco de dados retornou os resultados semelhantes, o resultado da busca por similaridade com base na query que o agente gerou. O agente interpretou e retornou essa resposta para mim de forma explicada e em linguagem natural. E porque eu adicionei uma camada de explicabilidade, ele adicionou aqui a fonte que ele utilizou nessa consulta. E o que é interessante é que essa fonte vai exatamente para o documento lá da nossa pasta do Google Drive, lá no início, que a gente especificou para ele fazer o upload das informações. Isso é muito legal, né? Então, se eu clicar aqui na fonte, então quando eu cliquei na fonte que ele referenciou, eu fui direcionada direto para o link que estava lá dentro da pasta que a gente conectou no início do fluxo do pipeline de indexação, lembra? Muito bacana, né? Está aqui então o seu agente QRAG. Parabéns por ter chegado até aqui, não foi tão fácil. Vamos então relembrar o que você aprendeu. Ao longo dessa aula sobre agente QRAG, você entendeu o que é um agente QRAG, como que ele funciona, os tipos de arquitetura e os módulos com o qual ele é composto.
A gente entendeu também como os agentes se conectam a dados proprietários para respostas que sejam mais contextualizadas. E dentro desse conceito, a gente entendeu como que funcionam os bancos de dados vetoriais e a importância deles para permitir com que os agentes naveguem por grandes volumes de dados utilizando busca por similaridade semântica. A gente entendeu também como que o agente busca, raciocina e responde de forma autônoma dentro de um fluxo de agentic RAG. E o melhor de tudo, nós construímos um agentic RAG que é flexível e escalável passo a passo, utilizando NameFlow, Pinecone e OpenAI. Gostou dessa aula? Deixe os comentários então aqui no post que acompanha esse vídeo. A partir daqui, desse fluxo que você executou junto comigo, você já tem uma base para poder criar agentes que são adaptados ao seu contexto, às suas informações proprietárias, que entendem os seus dados e raciocinam sobre eles e respondem com mais confiabilidade. Então, esse é só o começo. Você ainda pode expandir esse seu agente adicionando novas informações no banco de dados vetoriais, já que eles suportam um grande volume de informações, documentações, por exemplo, e você pode também conectar outras tools ao seu agente, como por exemplo um navegador, quando você precisa que o seu agente tenha acesso à internet como fallback. Então, imagine que você está desenvolvendo um agente que busca informações na sua documentação como fonte prioritária e caso ele não encontre, ele deva buscar na internet. Você pode compor esse agentic RAG com outras tools que acessem outras fontes de informações também. E é por isso que esse fluxo é bem flexível para você adicionar várias capacidades. Uma outra que você pode adicionar também como forma de expansão do seu agente é estruturar a saída do agente, como por exemplo quando você quer que o seu agente retorne, faça uma análise das suas documentações, dos seus dados proprietários e retorne essa informação em um formato específico, como um artigo, uma revisão bibliográfica ou uma outra formatação. Nas próximas etapas e nas próximas aulas, a gente vai continuar evoluindo esse mesmo agentic RAG e aprender a utilizar essa base para construir sistemas cada vez mais inteligentes, integrados e complexos também. Até lá, continue experimentando, melhorando e explorando esse fluxo ao longo da sua jornada. Tem dúvida? Deixa nos comentários aqui dessa aula. Obrigado por ter chegado até aqui e te vejo na próxima aula.